Olá, seja bem-vindo ao Legal e Atual, o programa da TV Assembleia que mergulha no universo jurídico e nos temas do nosso dia a dia. Aqui abordamos questões de direito com profundidade, mas de um jeito acessível, pensando em toda a sociedade. Os temas aqui tratados, sempre atuais, são analisados e debatidos com especialistas e personalidades. No estúdio, a entrevista de hoje é com o advogado e dirigente esportivo Alim Rachid Maluf Neto, presidente da FISU América e vice-presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário. O Legal e Atual está no ar. Belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Saiu de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. No programa de hoje, está na pauta os desafios do esporte universitário no século XXI. E para falar sobre o assunto, eu tenho a satisfação de conversar com o advogado e dirigente esportivo Alim Rachid Maluf Neto, presidente da FISU América e vice-presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Seja bem-vindo, Alim. Obrigado, Sérgio, doutor Sérgio Muniz. É uma satisfação estar aqui nessa TV Assembleia para falar um pouquinho do que a gente ama, né? O esporte universitário, as nossas perspectivas para o próximo ano, desse ano que se começa, de 2025. E também trocar uma ideia com uma pessoa que eu tenho o maior carinho, que é você, Sérgio. Então, para mim é uma honra estar aqui e fazer parte desse programa. Alim, como é que foi essa transição entre o atleta de ponta, porque você foi um atleta destacado aqui no Maranhão, e se tornar dirigente esportivo? Sérgio, foi exatamente no intuito de manter a veia esportiva, né? Joguei futsal, como tu bem sabes, toda a minha vida. Fui atleta de futsal no Girassol, no Colégio Marista Maranhense. Fui também atleta do Motoclube de São Luís, Maranhão Atlético Clube. E chegou em 2003, no último ano de universidade, quando eu estava terminando minha universidade de Direito, minha faculdade de Direito, nós fomos a um JUBS que foi em Curitiba, onde tudo deu errado. Tudo, absolutamente tudo deu errado. E a gente começou a ver o esporte universitário como uma coisa que poderia dar certo. E aí recebi um convite da Federação Acadêmica Maranhense de Esporte, a FAME, do Hamilton e do Márcio Alves, que hoje é secretário adjunto do Estado, para fazer parte da diretoria da Federação Acadêmica. E tentamos mudar aqui dentro. Estava muito parado, o que falavam do esporte universitário era somente de farras, de baderna e nada de alto rendimento, como a gente quer e queria o esporte. Mudamos no Maranhão, começamos a fazer o movimento esportivo, retomamos os JUMES, retomamos competições universitárias dentro do nosso estado. E em 2003, como te disse, a gente foi para esse JUBS. E deu tudo errado e eu conheci a equipe que era a oposição na época da CBDU. Com Luciano Cabral, Roberto Maldonado, e surgiu um convite de fazer parte de uma diretoria, de uma chapa de oposição, a entrar em 2004. Conseguimos vencer a eleição nesse ano e comecei a trabalhar dentro da CBDU, no primeiro como tesoureiro, depois como Relações Internacionais e secretário-geral durante um período. E o que nós queríamos sempre, Sérgio? Era dar a essa garotada, dar a esses atletas universitários o que nós não tivemos. Se tu bem te lembras, quando nós fomos a JUBS, dormia assim em arquibancada, comia assim bandeco, bandejão. Hoje, nós conseguimos fazer com que o esporte universitário, Sérgio, seja uma potência. Hoje, nenhum atleta que participa dos eventos da CBDU fica em alojamento. Sempre são em hotéis de 3, 4 estrelas, com a hospedagem, a alimentação. Vou fazer vestibular de novo. Exatamente. A gente, é o que eu digo, nós sofremos. Luciano, que é nosso presidente, fala uma coisa muito interessante. Quem planta tâmara não come a tâmara. Então a gente está plantando exatamente para essa geração que está aqui agora,
para viver o esporte e ter a possibilidade. E os resultados estão aí. Hoje o Brasil é top 1 nas Américas em resultado. Claro, Estados Unidos é um outro negócio. É outro patamar. É outro patamar, como diz Bruno Henrique. Mas é outra história. Mas o Brasil hoje é top 1. Tanto em gestão, isso nos orgulha muito, como também em resultado esportivo. Olha, eu lembro que em 1990 eu disputei o JUBES. Nós, para conseguirmos viajar, foi a única delegação que foi a do futebol de salão. Nós fizemos vaquinha para conseguir comprar as passagens. Nós ficamos hospedados na Unicastelo. A gente dormia num colchonete fino, que eu particularmente já era um pouco pesado, eu sentia o meu pulmão na hora que respirava encostar no solo. Comia-se mal, e saber que houve essa reformulação conceitual até alegra demais. E é exatamente isso, como você disse, a gente quer mudar a matriz do esporte brasileiro através da educação, do esporte e da educação. O binômio do esporte e educação é muito importante para o desenvolvimento. Se a gente tem uma ideia, se a gente for pegar Estados Unidos, todos os atletas vêm do high school e da universidade, vêm numa sequência. Japão, Rússia. Pois Coreia. é difícil um americano deixar de fazer a universidade, né? Por quê? Exatamente. Eles ganham a bolsa da universidade e somente depois profissionalizam, né? Exatamente. Hoje está tendo uma discussão muito grande por causa do NIL, que é a situação do pagamento para atletas universitários. Mas sempre foi o amador do amador, os atletas universitários. E isso, todos chegaram ao olimpismo. Então, os Estados Unidos hoje é a grande potência porque há 120 anos atrás investiu no esporte educacional. E hoje os louros estão aí. Assim foi o Japão, assim é a Coreia. Para a gente ter uma ideia, a equipe japonesa de judô, o judô do Japão é o nosso futebol. Todos participam primeiro dos Jogos Universitários para ir para a Olimpíada. O ano anterior, a universidade do ano anterior ao Olímpico é do mais alto nível exatamente por isso. Você vê como é conceitual, é educacional até. Ali você tem noção que você é a terceira maior personalidade do esporte maranhense a nível mundial? Porque aqui no Maranhão nós tivemos Domingos Leal, que foi da diretoria da CBF, nós temos Fernando Sarney, que é vice-presidente da CBF e é dirigente da Comebol, e você, que é vice-presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário e presidente da FISU América. FISU América, na verdade, é a Federação Internacional de Esporte Universitário, não é isso? Do continente americano. Do continente americano. Nós representamos, nós temos 28 países filiados, desde os Estados Unidos até a Argentina, o sul da Argentina. Então, todo o continente americano tem sua federação nacional, como a CBF. Eu gosto de dizer muito, Sérgio, que nós somos, a CBDU é um mini comitê olímpico, que a gente trabalha com todos os esportes. Então, desde do basquete, do vôlei, do futsal, dos tradicionais, até os esportes. Inclusive esportes que não fazem parte, que não são olímpicos, exatamente, né? Como o futsal, por exemplo. O próprio futsal. Nós temos alguns esportes que são característicos do movimento universitário, como cheerleaders. O que é cheerleaders? São os chefes de torcida. Ah, ok. Tá. São chefes de torcida. É muito legal. É uma apresentação muito legal, é um esporte que precisa de muita coordenação, de muito treinamento. E isso estava do nosso meio e nós nunca exploramos. Há 3 anos atrás nós colocamos no nosso calendário. Hoje a CBDU, Sérgio, tem em seu calendário 52 modalidades esportivas. Nossa! Por isso que a gente hoje divide. Antigamente, na nossa época, quando atleta, nós tínhamos uma só competição, que era o JUBES, que eram com 16 modalidades. Hoje nós temos 4 grandes clusters. O Jubão, que nós chamamos, que é o JUBES que vai ser em Natal, que tem 31 modalidades, tem o esportes, tem as tradicionais de quadro, o vôlei, o futsal, o basquete, o handball, o cheerleaders, todas as lutas, o taekwondo, o judô, o jiu-jitsu, o karatê. São 31 modalidades nesse cluster. Tem tiro? Dá não, mas nós tivemos ano passado a primeira competição. Por quê? Primeiro a gente faz acordos com as federações, com as confederações de que ela quer adentrar no meio universitário, elas promovem a sua competição, porque a gente não tem ideia de quantos alunos, atletas são atiradores. Então, a confederação, no caso, indo especificamente para o tiro, que meu primo Issam... eu fiz a pergunta exatamente por isso. O Issam, o ano passado nós fizemos em conjunto o Campeonato Brasileiro de Universitário. Para quem nos assiste, é que o Alim é primo, né? Primo legítimo. Primo legítimo de Issam Maluf, que é o presidente da Federação Maranhense de Tiro Esportivo e árbitro internacional de tiro. De tiro.
E aí nós fazemos, com essas confederações que ainda não estão no nosso calendário, nós fazemos os campeonatos brasileiros em comum acordo. E a gente dá a chancela para o Campeonato Brasileiro ter a categoria universitária. Assim foi feito com o tiro esse ano passado e vamos fazer novamente esse ano, para que, se Deus quiser, daqui a 2 ou 3 próximas edições do Jubes, a gente ter o esporte tiros dentro do nosso calendário, dentro do nosso evento propriamente dito. Hoje, quais são os campeonatos que são geridos pela CBDU? Nós temos hoje, como eu te disse, 4 grandes clusters. O Jubes, que é o Jubão, que a gente chama, né, que vai ser em Natal, com 31 modalidades. Nós temos o Jubes Praia, que são para os eventos outdoors. Nós fizemos uma edição em São Luís maravilhosa, e ano passado também foi fantástica no Rio de Janeiro. Esse ano vamos a João Pessoa, na Paraíba. Ele abrange todos os esportes de quadra e esportes outdoors, como basquete 3x3, o skate, o surf, a travessia aquática. Então, esses são os esportes de praia. Temos o Jubes Fute, que a gente chama de Jubes Fute, que engloba o futebol, o fut7, o X1 e o rugby. Como é X1? X1 é uma competição que, por exemplo, um goleiro e um jogador de linha. Há um desafio entre os dois. Os dois jogadores de linha vão jogando numa quadra de futebol society. Muito ágil. Hoje é o esporte que a gente brinca, é o esporte das bets. Existe muita movimentação das bets em cima desse esporte hoje. Então esse é um outro evento que nós temos no nosso calendário. Uma coisa muito interessante no nosso calendário com relação ao futebol. Nós tínhamos uma situação de que o futebol só ia o masculino. E o feminino iam muito poucas equipes. O que é que nós fizemos? Uma estratégia. Nós vamos bancar agora nós bancamos toda a hospedagem das equipes femininas, e se aquele estado levar uma equipe feminina, nós bancamos a hospedagem também da equipe masculina. Isso aumentou... Uma forma de incentivar, né? De incentivar. E também dá a possibilidade de uma maior participação do futebol feminino, que estava baixando muito na nossa grade. Além disso, nós temos o Jubes Atléticas, que é uma novidade no nosso calendário. As atléticas são as uniões dos estudantes dentro de cada curso, ou então de cada como centro de ensino, como era na UFMA, o CCO, CCSO. Então existem as atléticas. Cada curso tem cada graduação tem a sua atlética. A medicina do Selma, a medicina da UFMA, por exemplo. E esse é um fenômeno muito de São Paulo. Tem, inclusive, a divisão por campus. Por Isso. exemplo, a Atlética de Medicina de Imperatriz é diferente da Atlética Exatamente. de Medicina daqui de São Luís. E é uma briga louca. No pau. E aí nós criamos um Jubes Atlética, para esse movimento, que é nossa base, Sérgio. Quando eu falo no Jubão, e no Jubes Futebol, e no Jubes Praia, tem toda aquela parte que vem do estado, a classificação estadual, e aí vai para a fase final. E os campeões dos nossos jogos, do Jubes Praia, vão para as competições internacionais, da FISU América e da FISU, da Federação Internacional. Então, é bom acrescentar que o Jubes Praia é a nossa base. O Jubes Atlético é a nossa base. É onde o atleta, o garoto que achar, não vou entrar no time da minha universidade, mas ele pode participar, degustar um evento da CBDU, com a característica da CBDU, com seus colegas de turma, com seus colegas exatamente de turma mesmo, e do seu curso. Então, esse é um evento muito legal, que está tendo uma participação muito grande, tanto que a gente vai fazer esse ano regionalizado. Então, ele vai ser um evento regionalizado aqui em São Luís. Trazer essa informação, vai ser em São Luís a etapa Norte e Nordeste. E é um evento muito legal, porque também a gente coloca competições dessa galera, que é a bateria, um concurso de bateria, que é muito ativo no meio das atléticas, e também até o cabo de guerra. Tem cabo de guerra, tem a bateria, novamente cheerleaders entra também, porque são características do movimento das atléticas, e é muito legal essa situação. É importante que se esclareça que quem participa da atlética, dos jogos das atléticas, ele pode participar também do Jubão, né? Considerando que ele passa a fazer parte da equipe da sua universidade, não é isso? Perfeito, exatamente. E esse é o nosso intuito, fazer com que eles tenham essa possibilidade e a universidade possa aproveitar também, ver esses atletas que fazem parte das atléticas. Eu tenho visto uma movimentação muito grande do desporto universitário. Nós que somos egressos da época áurea do Gêmeos, e depois pegamos jogos universitários também concorridos, vê que hoje tem uma movimentação pungente
enche os olhos. E são vários os esportes. Antigamente ficava mais limitado a vôlei, basquete e futsal. Hoje em dia eu observo a competição cresceu muito, não é isso? Exatamente. Hoje o JUBES é a maior competição esportiva da América Latina. Dentro do nosso país também é a maior competição. E um fato que muito nos orgulha é o evento na qual nós já ganhamos 2 prêmios Caio, que é o Oscar da hotelaria brasileira. As ABIHs, as Associações Brasileiras de Hospedagem, tem um prêmio chamado Prêmio Caio, onde participam... Prêmio Caio. Caio. Ele pega todos os eventos que são captados de captações esportivas e fazem um julgamento. E a CBDU, por mais incrível que pareça, através do seu JUBES, é ganhador por 2 vezes, 2007 e 2021. Nós ganhamos esse prêmio. Concorremos com a Fórmula 1, a Heineken, com a Heineken Experience. Mas que coisa interessante. E também com o Lounge do Carnaval. Aline, o Jubão, com todos esses esportes, ele encontra reflexo também no cenário americano, das Américas? Tem os mesmos esportes lá ou para lá tem muito mais? Nós temos os mesmos esportes, tem os mesmos esportes. Agora, claro, nós temos também jogos de inverno. No calendário FISU internacional. Eu ia te perguntar do curling. Eu gosto muito de assistir o curling. Pois exatamente, o esporte da vassourinha. Nós tivemos pela primeira vez, há 2 anos atrás, nos Jogos Mundiais de Inverno de Lake Placid, uma equipe brasileira. Nós conseguimos uma equipe brasileira de curling universitário. Todos são estudantes, estudam nos Estados Unidos e representaram o Brasil pela primeira vez. Foi a primeira vez que o Brasil competiu a nível mundial. Foi através do esporte universitário. Eu acho engraçado o Brasil competindo em jogos de inverno, né? Tem aquele que desce no tobogã. Bobsled. É o bobsled. A gente observa claramente que nós temos uma limitação de equipamento, de preparação em relação aos outros. Porque nós não temos um inverno rigoroso, não é do nosso padrão. Nós somos um país tropical. Para te ter uma ideia, nós saímos agora da Universidade de Inverno, nós tivemos os Jogos Mundiais Universitários de Inverno na cidade de Torino, e nós tivemos a participação brasileira. Os 4 alunos atletas que representaram o Brasil moram na Europa e são de passaporte brasileiro. Eles nasceram na Europa, mas têm passaporte brasileiro. Então, a gente ainda não tem essa cultura... A exceção de um que mora no Rio Grande do Sul, mas é filho de europeus. Então, o importante para a gente na CBDU é fazer com que o Brasil esteja representado. Então, a gente busca sempre isso no nosso dia a dia. Um dos nossos planejamentos estratégicos é exatamente ter a bandeira brasileira em cada uma das competições internacionais promovidas pela Federação Internacional e pela Federação Continental. Ali, como é que se monitora um atleta desse? Porque quando você vai trabalhar com um esporte que tem prática local, natural que você tenha as competições, o treinador olímpico vai lá, ele olha, o cidadão convoca para a sua seleção, estabelece aonde, imagino eu, que estabeleça o local onde vão se dar os treinamentos, né? A CBDU patrocina a ida do atleta para os treinamentos? Como é que funciona com relação àqueles que estão de fora também? Como é que o treinador consegue monitorar um atleta como esse que vive na Europa? A gente tem a grande vantagem de ter a parceria com as confederações especializadas. Então, por exemplo, a CBDN, a Confederação Brasileira de Desporto de Neve, ela tem um monitoramento e, em conjunto com nossa equipe técnica, nós nós temos possibilidade de levar 4 atletas na nossa delegação. Me vê quem são os atletas universitários. Aí a CBDN nos faz, nós temos esses atletas, XY. Quem faz esse acompanhamento neste caso, que é muito específico, é a Confederação Brasileira de Desporto de Neve e a Desporto de Gelo, a CBDG. E essa questão do treinamento, como é que se dá? O cidadão participou dos jogos locais, o treinador, vamos usar o nosso esporte, o futsal. Teve o JUMES de futsal. Tem o JUBES de futsal, a equipe campeã maranhense disputa o JUBES, Jogos Universitários Brasileiros. Tá. A equipe campeã do JUBES, ela representa, por uma determinação nossa, CBDU, ela é a representante do Brasil nos FISU America Games, que são os Jogos Universitários Pan-Americanos.
que ano passado foi em Cali. Ano que vem será em Lima, no Peru. Tem o futsal. E, além disso, ele tem o direito também de participar do Fisioamérica Futsal, que é uma competição somente de futsal no continente americano. Fora isso, nos anos pares, como ano que vem, 2026, nós teremos o Campeonato Mundial Universitário de Futsal. Então, nós temos os nossos treinadores, tanto na modalidade no masculino e no feminino, que durante os JUBs analisam os atletas e fazem a convocação das nossas seleções. Nós vamos ter agora os Jogos Mundiais Universitários. Existe uma parceria que nós vamos mandar a equipe de basquete e voleibol, então, masculino e feminino. Essas 4 modalidades, nós temos uma parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei com a Confederação Brasileira de Basquete. Eles têm alguns monitoramentos com atletas que estão nos Estados Unidos, aí entra também aquela situação do atleta brasileiro que está estudando fora, e converge com os atletas que são dos JUBs para que nós possamos montar as nossas seleções nacionais. 10 dias antes, de acordo com a nossa disponibilidade financeira, nós montamos a seleção, faz um período de treinamento no Brasil e vai para a competição, que esse ano será na Alemanha. Aline, nós vamos conversar no próximo bloco sobre Universiades. E nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. O Legal e Atual volta já. Estamos de volta com o programa Legal e Atual na TV Assembleia. E o nosso convidado no estúdio é o advogado e dirigente esportivo Aline Rachid Maluf Neto, presidente da FISU América e vice-presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Aline, um dos grandes sonhos da minha época de atleta era ter podido participar das Universiades. Eu assistia pela televisão, lembro bem que o Luciano do Vale puxou essa programação para o canal dele na Bandeirantes, e era um sonho, mas eu me ressentia do fato do nosso esporte não ser olímpico e também não integrava a grade de esportes da Universiades. E hoje já integra. Como é que funciona uma Universiades? Sérgio, a Universiades são os Jogos Olímpicos sem o seu glamour da mídia e principalmente como eu posso dizer, do histórico. Porque todos os serviços, todos os atletas que participam de uma universidade se sentem, quando vão à Olimpíada, não tem nenhuma diferença. Porque todos os serviços ofertados pelo Comitê Olímpico são ofertados pelos Jogos da FISU. Nós tivemos a última edição na China, que foi grandiosa. A abertura foi algo de fantástico, são os melhores ginásios. Existe uma concorrência entre as cidades chinesas. A cada 10 anos a China cedia uma universidade, no que diz Jogos Mundiais Universitários, que até mudamos o nome, para aquelas cidades que não podem ser da Olimpíada. Não é mais Universiades? Mudaram o nome, mas nem eu consigo mas no meu mudar. Coração vai morrer Universiades. Nem eu consigo, eu só chamo de Universiades. Então, uns Jogos Olímpicos sem o glamour. São todos os serviços que são oferecidos. A hospedagem, a Vila dos Atletas, existe a Vila Olímpica, existe o transporte dedicado, a abertura é uma coisa muito bonita. O mundo todo universitário está presente, são 170 países participando do evento, são mais de 13 mil atletas que disputam a universidade, então é o mesmo sentimento. Atletas que foram para as Olimpíadas dizem a mesma coisa, dizem exatamente isso que eu estou te falando. Eu nunca tive a possibilidade de ir a uma Olimpíada e realizei meu sonho indo como dirigente esportivo às universidades. De quanto em quanto tempo elas ocorrem? As universidades são de cada 2 anos, são nos anos ímpares. Esse ano é um ano de universidade, nós teremos no mês de julho, em 6 cidades alemãs, no Vale do Ruhr, a universidade, que será a 31ª edição. Aí eu vou avisar para minha amiga Patrícia Miranda, que mora na Alemanha, para ela acompanhar. Na região de Düsseldorf, próximo a Frankfurt. Ela mora na divisa, ali na fronteira com a Suíça. Ela é vereadora lá, maranhense, vereadora do povoado dela, que tem 1.000 habitantes. Que legal. É um negócio interessantíssimo. E eu vou falar para ela, o esposo dela trabalha com criação de cavalos, eles têm uma área de aluguel, né, onde eles recebem os animais, porque o alemão também gosta de ter cavalo. Ele não tem aonde botar, colocar. Então ele aluga a baia para botar o seu animal, e eu vou falar para ela que vai ser lá.
Ela vai gostar de acompanhar. E Ela é um era evento atleta de muito vôlei legal. do Dom Bosco, né? Tenho certeza que ela vai gostar. E o Campeonato das Américas? O FISU America Games. O FISU America Games vai para a sua 4ª edição daqui a um ano, que vai ser na cidade de Lima. É o nosso Jogos Pan-Americanos, ainda é uma competição muito nova. Nós fizemos agora a 3ª edição na cidade de Cali, Colômbia, que foi sede de Jogos Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos Júniores. Então foi um evento muito legal, com a participação de 16 países, foi a maior participação tanto de países como de atletas na história da FISU América. Então, como é um evento muito novo, a gente ainda está aprendendo a fazê-lo. Mas agora vamos para Lima. Lima é, sem dúvida nenhuma, hoje, Sérgio, a capital do esporte no nosso continente. É onde tem as melhores instalações esportivas hoje em nosso continente, por incrível que possa parecer. Eles têm 2 centros olímpicos que são as joias da coroa, que nem aqui no Brasil nós temos. Eu lembro que há pouco tempo, logicamente, que veio evoluir essa situação de centros de treinamento e de centro olímpico. Eu lembro que joguei uma vez no Amazonas e nós ficamos hospedados na Vila Olímpica. Eu olhava para aquilo ali e parecia que eu estava em outro planeta, porque nós não tínhamos essa realidade no Maranhão. As nossas praças esportivas sempre foram muito maltratadas. E quando a gente tem a oportunidade de jogar num local com um bom ginásio, com uma boa estrutura, salta aos olhos. O Brasil hoje dispõe de muitas estruturas nesse sentido? Da forma como tem no Peru, não. Infelizmente, o legado não ficou. Que falam muito do legado olímpico, não, ele não ficou. Mas temos um local que é muito importante para o Brasil e também um exemplo que é o Centro de Treinamento Paralímpico, que fica em São Paulo. Nós realizamos o primeiro FISU America Games dentro desse Centro Paralímpico. Todas as modalidades, à exceção do futebol, foi feito nesse centro. Então, ele é muito importante para o país e também sem dúvida nenhuma, a única coisa que ficou de todo aquele período das Olimpíadas. No Rio de Janeiro, a gente vê como é que está sendo tratado o Parque Olímpico, então não se tem ainda nenhuma... Quem que administra, uma briga entre o governo do Rio de Janeiro, o governo federal e a prefeitura, então e o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, então a gente não tem ainda um centro olímpico de excelência. Temos o CFO em Fortaleza, aqui perto, mas ainda não está também no mesmo patamar que tem o Centro Olímpico de São Paulo, mas o CFO é, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade que, se for bem administrado, é fantástico para o nosso país. Aline, a Copa do Mundo, feita pela FIFA, de 4 em 4 anos, as Olimpíadas de 4 em 4 anos, por que os Jogos Universitários são de 2 em 2 anos? Exatamente para dar possibilidade. A nossa vida universitária é entre 4 e 6 anos, né, mais ou menos. Até porque a idade do atleta universitário a nível internacional é entre seus 17 aos 25 anos. Rapaz, não dá mais para mim. Não dá para a gente. Então, entre 17 e 25 anos. Então, a gente tem a possibilidade de um atleta que entra em 2017, com 17 anos, participar de pelo menos 3 universidades. O Olímpico pode participar de 5, 6, mas a ideia é poder participar o máximo possível da sua vida escolar, universitária. E nós temos campeonatos paraolímpicos também? A partir aí vem uma coisa que muito nos orgulha. O Brasil foi o primeiro país a ter competições paralímpicas, e a FISU América, quando nós realizamos o primeiro FISU América Games em São Paulo, por conta de estarmos no Centro Paralímpico, foi a primeira vez que teve uma competição a nível mundial de atletas paralímpicos. Então hoje, e a FISU, somente agora em 2025, teve nos Jogos Mundiais Universitários de Inverno a participação paralímpica, e vai ter nos Jogos agora da Alemanha o basquete de cadeira de rodas e o para-badminton como esportes de pessoas paralímpicas. Esse negócio de badminton que você falou, eu lembro que quando eu era garoto, a gente sempre ganhava uma peteca, né? Peteca. E queria jogar com a mão. A gente não sabia que jogava era com raquete, né? E é o esporte mais... rápido pra caramba. E além de ser o esporte mais praticado hoje no Sudeste Asiático e na Ásia. Praticamente toda a Ásia, né? Para lá, nesses jogos, tem beisebol? Tem beisebol. Quando é feito, principalmente na Coreia, no Japão,
tem a competição de beisebol. E vamos ter os Jogos Mundiais Universitários de 29 nos Estados Unidos e vai ter também o beisebol. É porque fica muito atrelado ao padrão esportivo do Exatamente. local, né? Nós temos na Fisioamérica e na Fisu esportes oficiais, que são obrigatórios no nosso calendário, dos Jogos das Universidades e da Fisu. Além dele, cada país tem, de acordo com sua capacidade financeira e de querer fomentar o seu esporte e ter uma porcentagem maior de medalha, ele pode incluir no programa algumas modalidades. Aline, você falou uma coisa que para mim foi maravilhosa, que foi o fato de que hoje a confederação consegue bancar uma hospedagem decente para o atleta. Coloca em hotel 3 estrelas, 4 estrelas. Só o fato de ser em hotel já é muita coisa. E eu pergunto para você, eu tenho que perguntar, da onde vem o dinheiro para bancar tudo isso? Porque não é barato. Você tem deslocamento, você tem hospedagem, alimentação. De onde vem a receita para tudo isso? O Brasil foi muito... O legislador brasileiro entre 99 e 2000 foi muito inteligente e muito bom para o esporte brasileiro, que hoje o que fomenta o esporte brasileiro, Sérgio, é a lei das loterias, a antiga lei Agnello Piva, que hoje também nós temos, que são os recursos que são oriundos das apostas lotéricas. No caso da CBDU, 0,11% de cada aposta que você faz, ela vai diretamente aos cofres da CBDU, é revertido à CBDU. 1,36% ao Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico tem também uma porcentagem. Então, toda a cadeia do esporte nacional recebe recursos da antiga lei Agnello Piva, que foi quem sustenta hoje o esporte nacional. E aqui no Maranhão, eu sei que, por exemplo, nós temos aqui uma lei estadual, uma lei de fomento, que foi criada por um amigo comum nosso, querido ex-deputado Joaquim Eichel. Como é que o desporto maranhense consegue se abastecer desse tipo de recurso? O desporto universitário também consegue? Porque, por exemplo, o Sampaio Basquete consegue, mas não é universitário. O Sampaio Basquete é uma estrutura à parte que se beneficia da isenção fiscal para poder custear o time. Nós temos alguma coisa voltada para isso no desporto universitário, utilizando essa lei do Joaquim Eichel? De acordo com a lei de Joaquim, não. Eu tive até o prazer, Joaquim é como um pai para mim também, esportivamente falando, e como gestor. Aprendi muito com o Joaquim, sendo seu subsecretário. Na época que ele foi secretário, eu era o subsecretário dele. Então, aprendi demais com o Joaquim Eichel e participei muito dessa situação da lei... Ele me disse que tu que fazia tudo, que ele só definia a política. A gente fazia e com muito prazer, porque ele sempre me deu carta branca para criar e para pensar o esporte como a gente via o esporte. Todas as bases até hoje que estão do Gêmeos foram feitas através primeiro da época do Dr. Lima Maluf, meu pai. Então a gente adaptou muito também e deu uma nova roupagem na época que estávamos lá. Mandar um abraço para a Linzão, que mora no meu coração. E aí com o Joaquim nós tivemos toda a carta branca para mudar os Gêmeos, interiorizar os Gêmeos, que era uma coisa que não existia, ficava só centralizado em Imperatriz e São Luís. Então nós criamos as regionais. E hoje a gente vê resultados, são vários os municípios que ganham a competição. O campeão do basquete, há 2 anos atrás, porque eu sei mais do basquete por causa de meu sobrinho João Paulo, que jogava. Foi uma equipe do interior, a equipe de Caxias. Quando a gente pensava nisso? Nunca. Era Dom Bosco, Marista e Batista. Balsas, me parece que ganhou o futsal. Mas é mais no futsal federado. Respondendo a tua pergunta, a lei de incentivo ao esporte hoje é a matriz do esporte maranhense. Porque, infelizmente, os recursos que são destinados à Secretaria de Esporte do Estado são muito pequenos e não atendem todo mundo. São 217 municípios. E já não eram na época que a gente estava na Secretaria. Mas o esporte universitário, a gente tem uma possibilidade, o esporte educacional, essa própria lei também ela é revertida aos estados. Tem um percentual que vai para as secretarias de esporte de cada estado, para que ela fomente o esporte educacional dentro do seu estado. Então, os Jogos Escolares Maranhenses, ele pode pegar um recurso da lei, da Agnello Piva, para se utilizar tanto para a educação, quanto para o universitário, como para o escolar.
Ali, um dos ícones do nosso esporte, que é o Oscar Schmidt, ele, certa ocasião, disse numa entrevista que ele não se profissionalizou na NBA para continuar defendendo as cores do Brasil. Ele passou no draft, mas acabou optando porque na época era proibido. Eu lembro que quando eu disputei os Jogos Universitários Brasileiros, eu estava hospedado na Unicastelo, e de repente criou um frisson na universidade, porque o Marcelinho Carioca, que era atleta do Flamengo, estava chegando na universidade, ele estudava lá e namorava uma menina de lá. É possível um atleta profissional disputar os Jogos Universitários ou tem vedação? Não, nós não temos uma vedação para isso. Para o atleta ser universitário, para participar dos eventos da CBDU e da FISU, ele tem que ter entre 17 e 25 anos, tem que estar devidamente matriculado numa instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e, no caso dos eventos internacionais, ser nacional daquele país a qual ele vai disputar a competição. Então é tranquilo. Aline, queria muito lhe agradecer por ter estado aqui conosco no Legal e Atual. Veja que nós falamos sobre a legislação e sobre as atualidades do esporte. Queria deixar registrado para todo o Maranhão que é um orgulho para todos nós termos um Alim Maluf ocupando uma posição de tamanho destaque no desporto mundial. E a todos vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado. Espero que você tenha saído mais informado e que a cada nova conversa inspire reflexões e ações. Lembrando que toda quinta-feira, às 15h, temos um encontro marcado pela TV Assembleia, canal 9.2 e também pelas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.